Bom dia a todos vocês. Nossa primeira aula de História, nesse último dia do mês de agosto. Primeira aula no último dia. Já iniciando amanhã, um novo mês, o mês de setembro, o mês da pátria. De hoje a 7 de setembro, nosso país estará completando 198 anos de criação. Vamos iniciar essa aula fazendo a correção da página 7 do livro didático, que foi passada para casa na última aula. Nós teríamos um texto comentando sobre a Constituição outorgada e imposta do ano de 1824 pelo Dom Pedro I, comentando aí a respeito da legislação eleitoral. Então, no que diz respeito às eleições, na parte concernente que diz respeito, já estamos respondendo a primeira pergunta, no que diz respeito às eleições, à legislação eleitoral, fica bem evidente o caráter elitista, ou seja, o grupo rico. Elitista é uma minoria rica. Então, essa carta, essa Constituição de 1824, era evidente que quando se tratava de eleição, ela tinha um caráter, um perfil de priorizar, de favorecer esse pequeno grupo rico, elitista. O direito de voto era extremamente limitado, nem todos podiam votar. Uma pouca parcela da população tinha direito ao voto. Quem que estava excluído do direito do voto? Não só os escravizados, como também os criados de servir e os brancos com pouco dinheiro. Os brancos com pouco dinheiro, as mulheres, filhos casados, mesmo branco, mas que ainda morasse na casa do pai, e quesitos de renda mínima, como Guilherme disse, pouco dinheiro. Nesse aspecto de exclusão, como em outros já vistos, percebe que essa Constituição foi elaborada mais com a mentalidade, com o espírito, de manter as coisas como já estavam, do que transformar, provocar mudanças. Então, a primeira a gente já tentou especificar, né? Explicitar ou especificar os significados. E aí vem a segunda pergunta. A quais características o autor se refere quando diz que a Carta Constitucional de 24 tinha caráter elitista? A gente poderia colocar... Quer dizer que tinha caráter para que beneficiava mais quem criou a Constituição. Beneficiava mais a classe rica, que foi quem apoiou tanto a Constituição quanto a independência. Boa, Guilherme. Mantinha os privilégios, a gente poderia também dar essa resposta. Poderíamos também dizer que excluía grande parcela da população. Então, se você deu uma resposta nessas três linhas, nessa que Guilherme falou, favorecia os que elaboraram a Constituição e a independência, mantinha os privilégios, excluía parte da população. Se você deu uma resposta nesses três sentidos, está correta. Terceira pergunta. Explique a afirmação contida na frase. A Constituição de 24 foi elaborada mais com a mentalidade, mais com o espírito de manter do que transformar. Poderíamos dizer que uma explicação é que não incluía mulheres, pobres e escravos. Isso que eu botei. Ou seja, não provocava mudanças. A gente também poderia colocar essa resposta. Feita a correção, nós continuamos aí na página 8. Revoltas do Primeiro Reinado. A gente sabe que os grandes desafios que o Dom Pedro I tinha pela frente ao criar o Brasil, ao proclamar a independência, seria dar uma Constituição, seria fazer com que o reconhecimento internacional, que os outros países vissem o Brasil não mais como um território pertencente a Portugal, mas um país independente. E um outro desafio seria manter a unidade territorial, que o império agora criado do Brasil, então olha que interessante, não esqueçamos esse detalhe, o Brasil nasce como um império, né? É como os historiadores vão dizer, uma mosca branca em toda a América, rodeado o Brasil de pequenas repúblicas, ele desponta aí na América como um império. Olha que... É como se o Brasil lance. fosse uma área rural, mas um baque de Garanhuns. De Portugal, não é isso? É.
E agora surge aí entre as nações, como vai dizer o belo hino da independência, tá aqui a letra dele. A última estrofe. Parabéns, ó brasileiro, já com garbo varonil, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Entre as nações agora existe mais uma, que é a do Brasil surgindo como Que vai ser o uma mais corrupto dessas populares. uma monarquia imperial. E aí um dos grandes desafios seria manter essa unidade territorial, que não houvesse divisões e separações nesse território brasileiro. Só que as medidas centralizadoras, eu coloquei aqui uma interrogação proposital para perguntar a vocês, eu já esqueci mesmo aqui quem é Joseane, José Bezerra. é o José. Então, José, liga aí o microfone, Zeca, pode participar lá do chat, mas não deixa a gente no vácuo. Agda, Bia, Jamile, Thalitinha, tá por aqui, olha que Senhor, surpresa. Qual seria uma dessas medidas centralizadoras que Focar cita aí? todos os loucos na capital do Brasil naquela época. Focar a atenção na capital, que era o Rio de Janeiro, abandonar as outras regiões. Que outra medida centralizadora, assim, na pessoa dele, centrando, ele sendo o centro? Que outras medidas ele tomou com ele no centro que a gente pode mencionar? Por exemplo, lá na página 7 do livro de Idade, Há leis que beneficiavam mais os ricos do que os poderosos do que os pobres. daí seria uma medida tendenciosa de favorecer mais um grupo. Mas quais são as medidas, as ações, as decisões que ele tomou centralizadoras, ou seja, na pessoa dele, ele no centro? Na página 7 nós temos ali, no segundo parágrafo, uma ideia dessas medidas. Como deveria ser o governo? Dividido em quantos poderes? Em 3, né? Deveria ser dividido em 3. Como é atualmente. Legislativo iriam criar as leis. Judiciário iria julgar, o jurídico julgar quem não cumprisse as leis. E aquele que governava, que era o executivo. Só que ele criou um quarto poder. Que poder é esse? Parlamentarista. Lá na página 7, primeiro parágrafo. Que quarto poder é esse? Executivo e moderador. O poder moderador, que não existe. Ele criou, ou seja, era um poder pessoal do imperador, pessoal, centralizado nele, que o conferia poder acima dos outros. Então essas, entre outras medidas que o Guilherme já ajudou a gente, de favorecer somente a região sudeste, a capital, esquecer das outras regiões, tomar medidas somente para os ricos, todas essas medidas centralizadoras na pessoa dele causaram descontentamento. E aí nós tivemos a Confederação do Equador, que foi a principal revolta do primeiro reinado, onde por alguns meses, está aqui o mapa, né, na página, nessa projeção aí da tela de vocês, da Confederação do Equador. Quer dizer, na verdade, esse mapa aí é da Revolução de 1817, nós perdemos Alagoas. A Revolução da Confederação do Equador já não tinha mais Alagoas, contou com Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Esse mapa, vocês o têm na página 8. Contou também com Alagoas, mas Alagoas já não era mais parte de Pernambuco. Diz aí, acho que foi José que quis falar. Pernambuco, Alagoas e aquela região ali mais para baixo, elas eram juntas, era? Isso, conforme você vê aí, José, no mapa. Uhum. Foi o que a gente explicou em aulas passadas. Você pode olhar aí também, ó, que parte daqui do oeste da Bahia era pertencente também a Pernambuco, né? O traçado aí, o pontilhado, na verdade, mostra a divisão atual. Como o José bem observou, Pernambuco era bem maior. Tinha a parte oeste da Bahia e tinha Alagoas, que perdemos, o Guilherme já disse em aulas passadas, na Revolução de 1817. A Confederação do Equador, acontecida também em Pernambuco, foi aí
de 1817 para 1824, 7 anos depois, não é isso? Uhum. Então, a Confederação do Equador, acontecida 7 anos depois, também em Pernambuco, foi a principal revolta contra essa centralização do governo na pessoa do Dom Pedro I e a capital, Rio de Janeiro. Depois nós tivemos uma segunda importante revolta no governo de Dom Pedro, do primeiro reinado, que foi a Guerra da Cisplatina, onde nós perdemos o Uruguai, que até então era chamada de província Cisplatina, e se tornou um Ou país seja, independente. o Pernambuco do Uruguai. tava muito revoltado nessa época. Tava revoltadaço, Não é? Pernambuco. Os pernambucanos muito inflamados. Qualquer coisinha já pegava birra. Vamos ver aí a Confederação do Equador. A Constituição de 1824 não foi bem aceita pelo Partido Brasileiro. Quem lembra desse Partido Brasileiro? Era a nação brasileira, os povos. Nós vimos que para elaborar essa primeira lei do Brasil, nós vimos em aulas passadas, haviam dois principais partidos. Está lá na página 6, abaixo da imagem do Dom Pedro compondo o hino da independência. Leiam lá e me digam com as palavras de vocês. Quem era o Partido Brasileiro? Tinha o Partido Brasileiro e tinha o Partido Português. Quem era o Partido Brasileiro? Quem lembra? Lá na página 6. Abaixo da imagem. José, Zeca, no chat, quem era? Quem era o Partido Brasileiro? Ah, o Partido Brasileiro era que queria o poder dividido. O Partido Português era que queria o poder centralizado na figura de Dom Pedro I. Boa. Ô, professor, Sim, só me tira uma dúvida. com certeza. Quando o Dom Pedro declarou a independência, que ele disse que ficava, ele foi depois disso em algum momento para Portugal por precisão ou só ficou no Brasil até morrer? Só ficou até morrer, não. Ele proclama a independência com 24 anos, no ano de 1822, naquele 7 de setembro, que vamos comemorar de hoje a 8. Quando Dom Pedro dá o grito da independência, ele tinha a idade de 24 anos. Ele vai permanecer no Brasil mais 9 anos. No caso, 24 com 9 dá quanto? Quem é bom de matemática aí me ajude. 31. Valeu, 31 anos. Quanto com quanto? 31? Não, é mais, não? Não, 31 não. 33, não? É 33. 24 com 9 dá 33 33. anos, isso. É 33. Então, em 1831, 9 anos depois dele proclamar a independência, ele vai ser expulso, José. Olha que curiosidade. Pelos Tá? brasileiros ou por outras pessoas? Pelos brasileiros. Então, os brasileiros que o Ah, aclamaram, sei que fica o filho dele, né? Dom Pedro isso vai II, ficar que com é 5 anos de jovem. idade, criança, na verdade, 5 anos de idade, vai começar É. o período regencial. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente mais à frente. Mas aí, Que aí respondendo a depois pergunta vai de virar uma José, república. só muitos anos depois, né? Vai ter o segundo reinado E a ainda, do Dom Pedro Imperatriz? II. A Imperatriz também foi expulsa ou ficou? Nessa época ela já tem falecido, a Leopoldina, né? Aí ele Já? casa a segunda vez. Agora me fugiu o nome de sua segunda esposa, Josefina, Josefa, uma coisa assim. E eles são expulsos pela sua maneira autoritária, entre outras coisas, pela sua maneira centralizadora, autoritária de governar, vai aos poucos ganhando a antipatia por parte dos brasileiros, que na chamada Noite das Garrafadas, enquanto ele passeia, Tacaram garrafas nele até a morte. se não me engano, em Não foi até a morte. numa rua de Minas Gerais, ele é recebido com garrafas de vidro sendo lançadas sobre sua cabeça. E aí ele percebe que não tem mais o apoio para governar, não é mais bem aceito, e termina indo embora do Brasil, né? É o que a gente vai ver mais à frente, sobretudo na página 13, aparece essa imagem, ele renunciando ao cargo de imperador. E aí ele volta para Portugal, vai brigar com o irmão dele, que se tornou rei de Portugal, vai tomar o trono do irmão. Lá ele vai assumir... Resumindo, é uma família muito junta.
É uma política assim difícil de entender, né? Porque para criar o Brasil, ele vai lutar contra tropas do próprio pai. Depois expulso do Aí Brasil, ele disse que não queria ir para lá, aí agora quer voltar. Enfim, aí é acaba voltando hipocrisia. e vai lutar com Com o contra o irmão, próprio irmão. Então, parece que enfim, é Guilherme hipocrisia. tem razão ao parafrasear a frase de Cazuza, né? Sua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Então, essa Constituição de 24 não é bem aceita pelo Partido Brasileiro, que era aquele partido, aquele grupo que queria um Brasil mais com cara dos brasileiros e não tanto com a cara sendo uma De Portugal. continuidade de Portugal, que era o projeto do Partido Português, um governo mais centralizador na figura do português Dom Pedro I. Não esqueça que Dom Pedro I era português, já veio, não nasceu no Brasil como Dom Pedro II, ele veio já criança para o Brasil com seu pai Dom João VI, e o Partido Português queria que o Brasil continuasse com essa cara de Portugal. Já o Partido Brasileiro queria que o Brasil tomasse mais um rosto cada vez mais característico. Entre o Partido Brasileiro existia aqueles que pensavam até em trocar a monarquia, trocar Dom Pedro I por um presidente, trocar a monarquia pela república. Ô, Essa professor, Constituição centralizadora, com esse partido moderador centralizado na figura de Dom Pedro, não foi bem aceito pelo esse partido brasileiro. Diga lá, José. Portugal, depois desse tempo, assim, desses 9 anos, Portugal invadiu o Brasil ou não? Ficou na Não, não. Aí recuada? a briga foi somente ali depois da independência, 3 anos Uhum. depois. Mas eles ameaçaram, não foi? Invadir o Brasil? Ameaçaram, nesses 3 anos, sim, ameaçaram, invadiram e enviaram tropas para invadir, para lutar, para não perder o Brasil. Uhum. Então, é o que a gente está tentando mostrar no próximo dia 7, com o vídeo que a gente está confeccionando com alguns dos Uhum. colegas. Mostrar que não foi somente naquela tarde em que Dom Pedro puxa sua espada e grita independência ou morte, que estava criado e nasceu ali pacificamente o Brasil. Não. Houveram as chamadas guerras de independência. Por 3 anos, essa independência dita de boca, ela teve que ser conquistada à luta, ao derramamento de sangue. Tropas brasileiras contra tropas portuguesas enviadas de Portugal para invadirem o Brasil e lutarem para não perder o Brasil. Isso causa instabilidade, essa insatisfação por parte do Partido Brasileiro. Então, em 1824, no mesmo ano em que a Constituição é imposta, está aqui, vocês têm que obedecer. Ela foi outorgada, não foi elaborada, não foi promulgada. Quer dizer, elaborada ela foi, agora com um grupo restrito de pessoas, mantendo os interesses e o perfil Não teve político. o consenso do resto da população, né? Boa palavra, não teve consenso, não agradava geral, só uma pequena parte. Mesmo assim, ela foi dada para ser cumprida, outorgada, imposta. E nesse mesmo ano, em 1824, estoura a chamada Confederação do Equador em Pernambuco. Diz assim o próximo parágrafo que em outros momentos Pernambuco já tinha se rebelado. A gente iniciou mencionando, né, a Revolução Pernambucana de 7 anos antes, em 1817. Alguém lê o próximo parágrafo? O de baixo, Isso, o início do conflito. o início do conflito entre os pernambucanos e o governo ocorreu em 1824, com a nomeação de Francisco Paz Barreto como presidente da província por Dom Pedro I. Direito de resguarda pela Constituição. Essa atitude autoritária, no entanto, desconsiderava completamente o desejo dos pernambucanos, que almejavam para o cargo o líder Manuel Carvalho Paz de Andrade. Revoltados com interferência de Dom Pedro I na política local, os líderes liberais de Pernambuco iniciaram uma campanha que tinha por objetivo chamar as províncias vizinhas do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte para se unirem a eles. Por isso, pretendiam fundar novo país na região, com o regime republicano denominado de Confederação do Equador. Confederação do Equador foi denominação recebida em virtude da localização geográfica das províncias envolvidas, as quais estavam próximas à linha do Equador, que divide o globo terrestre em norte e sul. Valeu, Gui.
Então, Guilherme leu aí, a gente pôde acompanhar, além da insatisfação do jeito de governar, da imposição da Constituição, da centralidade do governo de Dom Pedro I. Além desses motivos, o que fez estourar a Confederação do Equador foi a troca do presidente da província de Pernambuco. Os presidente de província era como se chamavam os governadores naquela época, seria uma espécie de governador no nosso regime atual. Os estados eram chamados de província, a pessoa que governava era chamada de presidente provincial. Os pernambucanos queriam um, Dom Pedro, resguardando esse direito que o poder moderador lhe conferia, nomeou um outro. Esse foi o estopim para juntar todas aquelas insatisfações que já mencionamos e fazer estourar a Confederação do Equador, que recebe esse nome devido à linha do Equador, como o Guilherme também deu para a gente. Quem liderou esse movimento? Quem é que estava à frente dessa separação, de tornar Pernambuco um país separado dentro do Brasil? Manuel Carvalho Paes de Andrade. Intelectuais, grandes proprietários, Cipriano Barato, um dos jornalistas, um religioso chamado Frei Caneca, que recebeu esse nome porque na infância vendia canecas de alumínio na feira com seus pais. No início, outra voz, José, ou alguém lê esse último parágrafo aí. O movimento foi liberado. O último. No início. No início, a Confederação do Equador angariou o apoio de vários grupos sociais, desde os donos de terras e grandes comerciantes, até as classes populares e os escravizados. Os primeiros desejavam se livrar do controle do governo de Dom Pedro I. Por sua vez, as classes populares e os escravos acreditavam que, no novo país, a escravidão seria abolida e todos teriam melhores condições de vida. Então, Enfim, veja, foi enganado. Era isso que eu ia comentar, né, Guilherme? Esse engano de que, criando um novo país, também a situação das pessoas envolvidas, os escravizados, iria melhorar, a vida iria melhorar, iria ter um governo mais que respondesse aos anseios da população. No entanto, como o Guilherme disse, essa expectativa foi frustrada. Para reprimir o movimento, diz a página 9, o Dom Pedro I vai fazer chegar lá do Rio de Janeiro, a capital, até Pernambuco, vai fazer chegar tropas, soldados, que vão aí, como diz lá em cima, acalmar os ânimos, acabar com a revolução. Os revoltosos, todos aqueles que citou lá no penúltimo parágrafo da página 8, serão presos, alguns julgados, aliás, todos julgados, uns expulsos, outros ficarão somente presos, mas alguns terão aí a condenação à morte. É o caso do Frei Caneca, que a legenda diz que a pena para ser aplicada, sua morte demorou algum tempo aí, porque os próprios carrascos não queriam matá-lo, já que se tratava de um padre, de um religioso, e como dizia o cangaceiro lá do Alto da Compadecida, matar padre dá um azar danado, né? Conforme lá o Alto da Compadecida. Gente, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula a gente continua vendo a Guerra da Cisplatina, porque faltam 5 minutos para as 10 horas, eu não vou atrasar a próxima aula de vocês. E para a gente não começar a Guerra da Cisplatina e parar no meio, vamos deixar para amanhã eu lanço o vídeo aula sobre a Guerra da Cisplatina. E aí, para casa, vocês vão responder a página 6. Página 6 do livro de atividades. Prestem bem atenção. Na página 6 vocês têm a continuação da questão 2, letra C e letra D, e o terceiro quesito, que é de marcar um X. Vocês têm a pergunta 4, mas a pergunta 4, a resposta dela está na outra página. Então, não responde a 7, só a 6. Ou seja, a letra C e D do segundo e o terceiro quesito, que é de marcar um X. Página 6 do livro de atividades. Se surgir alguma dúvida, podem perguntar lá no privado. Dona Débora, seu José, Dona Talita, Dona Jamile estão me devendo algo, um vídeo que eu pedi. Assim que puder essa semana, mandem, por favor. Bom restante de segunda-feira. Amanhã estarei lançando um vídeo aula sobre a Guerra da Cisplatina.